Muito bem, com relação às ações táticas, vamos ver alguns exemplos. A primeira coisa que a gente deve fazer numa escola como o Eliezer, que já tem implantado vários computadores, o sistema está funcionando, né, é fazer um inventário, fazer um levantamento. Quantos computadores tem na escola? Quais computadores? Qual o hardware dos computadores? Qual a idade de cada componente desse hardware? Né? E, por outro lado, quais são os procedimentos? Como são usados esses computadores? Será que os setores têm computadores suficientes? Têm computadores demais? Será que o software é adequado? Né? Vamos conversar com as pessoas que operam esses computadores para ver como eles operam, quais são as suas necessidades, quais são os seus procedimentos. Vamos conversar com a área administrativa para ver quais são os procedimentos da escola que envolvem TI. Né? Outra ação importante é colocar um servidor, um computador servidor centralizado, através do qual vão se centralizar os aplicativos, os dados, a internet, tudo. Né? Um ou mais servidores. Vamos implementar um sistema acadêmico? Qual? Qual está sendo implementado? Como é que está sendo feito o controle acadêmico? Não só das notas, das matrículas, dos pagamentos. Como isso está sendo feito? Existe um e-mail institucional? Quando um pai de aluno pede o seu e-mail, qual o e-mail que você dá? @eliezermax.com.br ou @gmail.com, por exemplo. Que impacto isso tem? Isso é uma coisa simples de resolver. Né? E vários outros exemplos de aplicação desse planejamento tático que a gente pode escolher fazer ou não, colocar no cronograma ou não, e para executar o plano de ação. Em termos de ações operacionais, esses são alguns exemplos dessas ações. Implantar o servidor, que não existe no Eliezer ainda, ou melhorar o que já existe. Planejar e executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Conectar as unidades Laranjeiras, Ipanema, Copacabana, conectar pela internet. E entrar no esquema de suporte ao usuário, local ou remoto. Um exemplo das coisas que a gente já falou sobre administração tática estão os sistemas acadêmicos. Os sistemas acadêmicos, eles melhoram em muito o tempo e a facilidade de gestão de recursos humanos, financeiros e educacionais. O portal educacional que a escola já possui tem um sistema acadêmico em miniatura. Né? Por exemplo, o lançamento de notas no portal é uma operação de sistema acadêmico. Né? Mas nesse sistema acadêmico faltam muitas coisas. Então temos que decidir se a escola vai investir ou não no sistema acadêmico. Agora, que tem que investir, tem que investir. Né? Porque a escola do tamanho do Eliezer tem que ter um sistema acadêmico dedicado. Tem aí alguns exemplos, o SAGU, que é um sistema acadêmico livre, que tem as suas vantagens e desvantagens. Tem o sistema acadêmico aula, que é usado na escola onde eu trabalho, lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E tem a Qualidata, que é usado em diversos institutos federais, os antigos Cefetes, né? Também usado com sucesso. Então tem várias opções de sistemas com qualidade que a gente pode oferecer. Basta decidir. Com relação a um exemplo de operacionalização da manutenção, né, tem uma solução já bastante conhecida, que é a solução de imagem. Né, que um computador, ele, após ser instalado todo o sistema e aplicativos, pode ser gerada uma imagem desse sistema e aplicativos a ser restaurado em 15 minutos se for necessário. Então, esse sistema pode ser aplicado tanto na manutenção corretiva quanto preventiva dos computadores. Pode-se agendar, por exemplo, uma restauração semanal de todos os computadores da escola ao seu estado padrão, original, eliminando todos os vírus, todos os arquivos desnecessários, né? E colocando o sistema otimizado para trabalhar de novo na próxima semana.
Mas para isso, evidentemente, temos que guardar os dados num lugar centralizado, que é um servidor. Então, todos os dados importantes de trabalho da escola, pessoais, devem ser armazenados num lugar centralizado, no servidor, tá? Para que essa operação seja feita. E a outra vantagem de se armazenar os dados no servidor é que eles ficam disponíveis, ou seja, qualquer estação que a pessoa for trabalhar, os seus dados vão aparecer lá, né? E a questão do backup centralizado, você pode agendar um backup diário, né, à noite, de todos os dados de todos os usuários. Em caso de acidente, você tem um backup, né? Então, são coisas simples de se implementar e que um sistema de administração centralizado ele fornece essa vantagem. Voltando ainda às questões táticas, o suporte centralizado é importante ser implantado. É um modelo interessante em que você tem um suporte sênior centralizado, que não se desloca, praticamente não se desloca, e os estagiários que se deslocam caso seja necessário. O suporte pode ser feito pelos estagiários também de maneira remota, né? Os sistemas podem, se estiverem conectados, podem ser acessados de forma remota. Por exemplo, um computador em Ipanema pode ser acessado por um suporte em Laranjeiras. Então, isso minimiza os custos e tempo de atendimento aos problemas que porventura venham a ocorrer, né? A questão de licenciamento é interessante também observar, porque quando a gente trabalha com software não licenciado, a entrada de ameaças e a entrada de problemas nos computadores é mais frequente, tá? Isso pode causar um transtorno de tempo de pessoal que acaba o custo sendo maior do que o custo do licenciamento, né? Podemos falar também em software livre, o custo de licenciamento é zero, o custo de implantação já é um pouco maior. E basicamente a questão do software livre entra como uma necessidade quando o sistema Microsoft Office, principalmente, ele não é importante no setor, né? Porque o grande problema da implantação do software livre é o Microsoft Office. Então, nos setores onde esse conjunto de aplicativos não é importante, o software livre deve ser implantado. E isso minimiza custos, melhora a segurança do sistema, tá? E melhora a estabilidade do sistema também, né? É a questão da minimização da dependência do Microsoft Office. Não é à toa que a Microsoft cobra muito caro, inclusive para as escolas, o pacote do Microsoft Office. Então, uma coisa que pode minimizar isso é a padronização dos documentos. Então, se existe um documento padrão feito no software livre, todos os memorandos, todas as provas, todos os ofícios, todos os documentos internos da escola que sejam feitos no modelo do software livre. Isso minimiza a necessidade de se usar o Microsoft Office. Então, é só um exemplo. Que é claro que sobre software livre a gente pode falar durante horas aqui, né? Das vantagens, desvantagens, aplicação segura e etc. Mas é uma questão a se pensar. Então, para finalizar, assim, um resumo do que nós falamos até agora, né, e um resumo do que poderia ser a implantação dessa gestão de TI de maneira centralizada e administrando a parte tática operacional. Primeiramente, temos um cronograma simples, evidente, né? Um levantamento da situação atual, com todos os inventários, entrevistas com setores, a definição dos investimentos, porque isso é importante, a gente saber se vai ter, se não vai ter investimento em TI, para a gente poder decidir qual estratégia tomar, né? Aí sim, definir as políticas de informática, né? E implantar essas políticas. E durante a implantação e após a implantação, a manutenção dessas políticas de informática. Então, é isso. Muito obrigado.